Olá, bom dia a todos, tudo bem? Nós estamos aqui dando início a mais uma rodada desse programa conversando sobre cannabis para uso medicinal. Essa aqui é a nossa rodada número 17. Eu sou Jair Calisto, farmacêutico, especialista em produção farmacêutica, regulatórias e qualidade. Eu atuo há mais de 2 anos com cannabis medicinal e possuo mais de 50 anos de experiência no mercado farmacêutico. E posso afirmar que a cannabis de uso medicinal foi uma grande surpresa, mas que exige os mesmos padrões regulatórios de qualidade para serem disponibilizados no mercado nacional. Então sejam bem-vindos a mais esta conversa de uma série que nós estamos organizando, e hoje o assunto é bem interessante e bem moderno. O título é Por que evidências da vida real é aceno da ciência para a cannabis de uso medicinal? E para falar sobre esse tema, nós temos como entrevistada a doutora Jaqueline Barbosa, médica com doutorado em Ciências Médicas pela UFRJ e mestrado em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Tem pós-graduação em Pesquisa e Desenvolvimento Fitoterápicos pela Cornell University. É coordenadora da Câmara Técnica de Fitoterapia do CREMERGE. Também diretora do Departamento de Fitoterapia e Plantas Medicinais da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Membro fundadora e segunda secretária da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, AMBICAN, e membro do Conselho do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Medicina Integrativa. E tem mais outros tantos títulos aqui que eu vou interromper, então dá para perceber que ela é uma pessoa com um conhecimento bastante amplo e que vai aqui tirar todas as nossas dúvidas pela sua sabedoria e experiência. E, na sequência, também apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, que foi idealizadora dessa série. Ela é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é fundadora e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou na Anvisa por 25 anos e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canopy Group. O programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir de desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento de doenças refratárias aos tratamentos convencionais. Doutora Jaqueline, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. E por favor, as suas saudações iniciais. Muito obrigada pelo convite, Jair, Maria José. É realmente uma alegria conversar sobre o imenso potencial da cannabis como fonte medicinal. Maria José, as suas saudações iniciais, por favor, você que foi a idealizadora dessa nossa conversa. Gente, boa tarde, bom dia. Você sabe que o Jair tem essa conversa aí, que eu idealizei isso, mas, na verdade, isso é uma lenda, né? Como tantas outras. É uma ideia conjunta que a gente teve uma oportunidade de trabalhar junto com o cannabis. E aí, assim, por mais que a gente imagine que as pessoas têm informação sobre isso, nos surpreende muito algumas perguntas, né? Então, nós achamos que era interessante para esse público levar algum nível de informação, né, que fosse objetivamente clara, né, que trouxesse um conjunto de informações que pode ser útil no dia a dia, principalmente para aqueles que têm condições de saúde que são refratários a alguns tratamentos convencionais. Doutora Jaqueline, muito obrigada, viu? Você foi muito receptiva ao assunto e o seu conhecimento com certeza vai agregar bastante aqui para o nosso público, e eu gosto de chamar isso aqui de roda de conversa, como boa mineira, a gente vem bater um papo, né? Então vamos lá conversar um pouco sobre a cannabis dentro do seu conhecimento, da sua expertise, e eu acho que esse tema, como o Jair disse, é um tema moderno, é um tema da hora, e é um tema que a gente tem, de uma maneira ou de outra, deixar na agenda, né, do Estado, do governo, para que isso possa ser uma realidade, né, para o país, como a gente espera. Então, meu bom dia a todos e muito obrigada aí pela audiência de sempre. Eu que agradeço a você e a quem está nos ouvindo. Obrigada. Bom, beleza, maravilha, obrigado, Maria José. Então, vamos começar, doutora Jaqueline.
Como é que a senhora começou a se interessar e estudar cannabis medicinal? Como aconteceu? Como ocorreu isso? Jair, eu me lembro que ainda na faculdade eu busquei encontrar informações sobre a cannabis, como, entre aspas, né, droga de abuso, e a única fonte de informação foi um livro muito resumido do professor Márcio Bontempo. Não se falava sobre cannabis naquela época, né? E nem a cannabis como planta medicinal, nem o sistema endocannabinoide como parte fundamental da fisiologia nos foram apresentados ao longo do curso de medicina, nem durante a residência ou no programa de pós-graduação. Só anos mais tarde, há quase 10 anos, já quando eu estava no Conselho Científico da Herbarium, é que eu comecei a pesquisar e conhecer a história da cannabis e o uso medicinal, que é datado de mais de 3.000 anos, né? E pude, então, conhecer esse universo que foi, por tantos anos, suprimido do debate médico e científico. Legal. Maria José, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que a planta, ela chega, né, na vida das pessoas de uma maneira ou de outra, num tempo, acho que correto para cada um, né? E a gente vai desdobrando para que todos possam ter acesso. Doutora Jaqueline, eu vi uma aula da senhora sobre o sistema endocannabinoide. Eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo, né? Como que, pelos seus conhecimentos, o sistema endocannabinoide atua no corpo humano. Então, Maria José, o sistema endocannabinoide ele já tem sido descrito desde a década de 60 do século passado. Ele foi descrito pelo professor Rafael Mechoulam, que faleceu recentemente, infelizmente, e seus colaboradores. Na década de 90, ali, ele já começou as primeiras publicações sobre esse sistema. Eu acho que uma forma de resumir esse sistema tão importante para a nossa fisiologia é como um grande regulador do funcionamento do corpo, né? Não só do corpo humano, ele existe na maioria dos mamíferos, e ele atua em várias partes do corpo humano, ajudando a gente à manutenção de um estado de equilíbrio e nos ajudando no desempenho de várias funções, as mais diversas, desde a regulação do apetite, do sono, até o controle da dor, da ansiedade. Então, é um sistema que foi suprimido do estudo da fisiologia, infelizmente, mas que deveria ter sido o primeiro a ser estudado desde sempre. É interessante porque a gente houve aulas diversas, né, sobre o sistema endocannabinoide. Teve uma convidada nossa, inclusive, que a gente falou sobre o mágico sistema endocannabinoide, né, e fica aquela ideia de ser um receptor, né, e por isso é tão fácil explicar por que a cannabis traz tantos resultados, né? Mas entender esse sistema como um regulador da fisiologia, eu acho que também uma outra vertente importante, né, para as pessoas alcançarem o quanto que esse sistema é importante, né, para o nosso corpo e quanto ele precisa estar equilibrado, né? O quanto ele precisa estar ali totalmente abastecido, né, eu diria, para que as nossas funções, então, possam ser exercidas plenamente. Deixa eu só, Maria, interromper você, deixa eu complementar. É uma curiosidade, né? A gente já estudou, já entrevistou diversas pessoas, a gente sabe que o sistema endocannabinoide tem receptores no organismo todo, né? Então, ele tem um impacto, assim, eu, com os poucos conhecimentos que eu tive que eu tenho de bioquímica e etc. Eu canalizei mais para a área produtiva e não me especializei na questão da bioquímica, mas a gente sabe que isso tem um reflexo bastante importante, né? Como a Maria José estava falando. E não existe movimentos para se ensinar isso nas cadeiras médicas ou até em outros cursos relacionados à área da saúde? Na verdade, atualmente, felizmente, a gente já tem cannabis como uma cadeira em algumas universidades. Acho que a pioneira foi a Universidade Federal de Santa Catarina, mas em algumas outras instituições, já durante os cursos de graduação, tem sido ensinado um módulo sobre endocannabinologia, e nós temos muitos cursos livres e outros cursos de pós-graduação lato sensu no país. Então, é uma coisa que a gente não pode mais segurar, né? Esse conhecimento é necessário, ele vai transformar a compreensão da fisiologia humana,
Então, é o que você falou, de fato, Jair, a gente tem já o conhecimento de que os receptores canabinoides se encontram em todo o corpo, não só no sistema nervoso central e periférico, mas em todo o organismo, e é por isso que ele é um regulador de toda a fisiologia e não só de um órgão ou sistema apenas. Exatamente, por isso que minha curiosidade em relação a esse assunto, porque muda um pouco de figura tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né, até agora. Sim. Eu também, com farmácia, aprendi algumas coisas na faculdade, então isso muda um pouco a nossa visão, né? Completamente. Sobre farmacologia, sobre uma série de coisas, né? Exatamente, muda tudo. É preciso que se amplie agora essa compreensão, né? Legal. Posso passar para a seguinte, Maria José, você tem algum comentário? Eu posso seguir? Não, acho que é isso. Acho que essa é mais um olhar, né, que a gente precisa internalizar também em relação ao sistema endocannabinoide, porque ainda há muito preconceito também, né, em relação à utilização da planta. Eu tenho uma sobrinha médica, eu vou relatar aqui, não vou citar nome, mas ela tem uma resistência muito grande ainda para a utilização da cannabis. Eu não entendo, porque ela é uma jovem, né, e eu não sei porque não estudou, eu não sei qual que é, né, na verdade, a dificuldade. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Então, eu ainda fico indignada com essa situação, mas ainda devo ultrapassar isso em algum momento. Podemos seguir, Jair. Legal, então. Vamos passar para o bloco número 3, sobre a questão da prática médica, mas a gente sabe que a senhora não atua na clínica médica, mas qual que seria aí, e pelo seu conhecimento já externado aqui, qual o potencial dos produtos derivados da cannabis na medicina? Assim, claro que tem muita coisa que se fala, mas a gente só um resumo, né, para a gente não... Sim. Tem bastante coisa, né? Jair, o potencial é muito grande. Eu fico triste quando eu penso nos pacientes que eu poderia ter ajudado até me aposentar. Eu sou médica oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da reserva, mas enquanto eu atuei, olhando para trás, quantos casos passaram no meu consultório de neurologia que eu poderia ter atuado através da compreensão da fisiologia endocannabinoide, né, e dos recursos que a gente tem para modular esse sistema tão importante com uma planta medicinal, que nada mais é do que uma planta medicinal. A gente vai falar, acho que adiante, sobre isso. Mas o potencial é enorme, tem crescido à medida em que as pesquisas vêm sendo autorizadas e também à medida em que se expande a experiência clínica. Os médicos, pouco a pouco, vão observando os seus pacientes que procuram esse tratamento, né, e que já chegam, muitas das vezes, com uma prescrição, e é preciso ter essa compreensão. Acho que não vai ser possível praticar medicina sem essa visão para a endocannabinologia. Então, são pacientes, são os familiares que buscam tratamento para as mais diversas condições clínicas diariamente e em todo o mundo. Então, não é uma coisa que dê para segurar o potencial para essa compreensão dessa nova fisiologia, vamos dizer assim, nova e tão antiga, é muito grande. Doutora, para a gente entender um pouco mais esse potencial, quais doenças que você acha que a cannabis tem uma boa indicação atualmente, né? Porque tem uma diversidade delas, e para quem nos ouve também é importante que, de repente, pode ter um familiar, né? Pode ter um amigo e tal, e que pode também despertar, né, para um tratamento dessa natureza. Os registros mais bem documentados, Maria José, são para o tratamento de epilepsias, dor crônica e nos cuidados paliativos oncológicos, principalmente para os pacientes que estão em quimioterapia, para aumento do apetite, controle das náuseas e vômitos, que são eventos adversos bem frequentes com tratamento oncológico, né? Mas a prescrição para as mais diversas patologias tem sido descrita e apresentada, e já surgem consensos de especialistas baseados em metodologia analítica de dados de mundo real. Os casos reportados, tanto por médicos como por familiares e pacientes, não podem mais ser desconsiderados, né? Sobretudo em decorrência de alguns fatores. O primeiro deles é que a cannabis é uma planta reconhecidamente medicinal, não se pode mais discutir isso, né?
Inclusive, eu escrevi uma das primeiras colunas para uma revista especializada em cannabis, o Sechal, uma revista eletrônica, sobre o fato de que ela deveria ser considerada uma espécie officinalis. As plantas nomeadas como officinalis pelos botânicos, historicamente, eram aquelas com reconhecido uso tradicional e que eram manuseadas pelo farmacêutico, pelo médico, pelo prático. E poucas plantas têm uso mais tradicional e longevo nesse sentido do que a cannabis. Com documentação arqueológica, agora se descobriu um registro de 10 mil anos, né? Mas com certeza há pelo menos 3 mil anos. Na medicina ayurvédica, que é o sistema de medicina mais antigo de que se tem notícia, a cannabis era considerada uma das 5 plantas nobres. Um outro fator é a proibição do cultivo, né? Que mesmo com a regulação dos produtos no Brasil, ainda é um entrave a possibilidade de se estudar e produzir medicamentos aqui no país. E, finalmente, eu cito uma dificuldade que nós ainda encontramos para a produção de evidências, seja a partir de estudos controlados padrão, os de metodologia mais rigorosa, seja a partir desses dados de uso no mundo real. Então, diante desses freios, é preciso olhar com olhos de ver e valorizar o que a gente tem, que é o conhecimento que tem sido produzido, que tem sido mostrado, que pode ainda não ser o de mais alta qualidade quando você fala de metodologia científica, mas que caminha a passos muito largos para respaldar o uso medicinal. O Siddhartha Ribeiro tem uma fala que eu gosto muito, que é: a cannabis está para a medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. É uma revolução científica. E é certo que o médico que não considerar a existência de um sistema endocannabinoide em todo o paciente, que não entender as consequências da deficiência eventual desse sistema, não souber dialogar com os seus pares, pacientes, familiares, a respeito dos efeitos dos fitocannabinoides sobre essa fisiologia humana, as contraindicações, as interações farmacológicas que também existem, ele fatalmente vai estar muito limitado nas suas possibilidades de exercer a melhor medicina. A senhora falou uma coisa que eu não havia pensado. Eu, como farmacêutico, fico sempre pensando na questão da extração, tirar do extrato, purificar, fazer o medicamento. E a senhora falou uma coisa interessante desse officinalis. Eu lembrei que a farmacopeia brasileira tem lá um memento, tem um formulário de fitoterápicos. Então, olha só o caminho ali que poderia ser já colocado, porque lá estão todas as plantas aprovadas para uso aqui no Brasil. E Jair, olha que coisa, na primeira edição da farmacopeia brasileira estava lá a cannabis. Ela foi retirada, né, com a proibição, quando historicamente houve uma grande injustiça com essa planta, por motivos políticos, sociais, raciais. Então, assim, estava lá e foi suprimido, né, esse conhecimento, esse registro. Nos textos de homeopatia clássica, nós temos nas matérias médicas a cannabis índica, a cannabis sativa, com essas duas nomenclaturas, né? Mas tem lá descrita a patogenesia da planta. Então, é uma planta que vem sendo utilizada medicinalmente, que teve uma interrupção desse uso e da divulgação do conhecimento sobre ela durante praticamente um século, e que agora a gente começa a olhar para ela de novo, né? Porque, como eu disse, não dá para ignorar. Bom, doutora, continuando, nós sabemos que o rigor científico para a realização da pesquisa clínica para medicamentos, aqueles clássicos e tradicionais, ensaio duplo cego, randomizado, controlados por placebo. E a senhora acha que seria essa a modalidade de estudo a ser implementado para a cannabis para uso medicinal? Essa planta que é utilizada há séculos, né? Sem dúvida, esse é o modelo ideal, né? Os estudos clínicos tradicionalmente exigidos para o desenvolvimento de novos medicamentos são muito importantes e devem, sim, continuar existindo. Porém, frente a um cenário de crescente informação, a partir de outros modelos de pesquisa que incluem os vários tipos de dados de mundo real, nós precisamos abrir espaço para regulamentar o aproveitamento também desse outro tipo de informação, né, Jair? É preciso que se regulamente essa melhor forma
de transformar esses dados de mundo real em evidências de mundo real, validando esses dados cientificamente, mas esse é um trabalho que me parece que já começou, né? Certamente ao redor do mundo, e aqui a Anvisa também, já há alguns anos, começou a discutir esse modelo de dado e de evidência. Perfeito. Então, doutora, a evidência de mundo real é um tema novo, né? Assim como o sistema endocannabinoide chega na década de 90, e aí ela fica mais evidenciada, eu acho que durante a pandemia, né, da Covid, onde a alternativa de tratamento, vacinas e opções, né, neste momento que a gente ainda vive, foi observar e foi decidir por evidências da vida real, né? Não tínhamos outra oportunidade minimamente científica para trazer essa segurança que a gente sabe que é necessária, que todos gostaríamos, mas em alguns momentos a ciência também tem que lidar com o que é possível, né? Doutora, como a senhora acompanha esse tema, né, das evidências da vida real aqui no Brasil e pelo mundo, né? Como que esse movimento se fortalece, né? E como ele pode nos beneficiar talvez no menor tempo possível? Maria José, só para lembrar, né, a evidência de mundo real é aquela evidência clínica sobre o uso ou os potenciais riscos e os benefícios de um medicamento que nasce da análise de dados da vida real. Então, você tem os dados do que está acontecendo e que precisam ser transformados em evidência, que a gente chama de evidência de mundo real. Sim, eu tenho acompanhado o tema desde antes até da pandemia, inclusive porque uma grande limitação na condução de estudos com fitoterápicos, que é a área em que eu atuo, se refere à escassez de fontes de financiamento, né? A natureza não é patenteável, mas o estudo da natureza requer um investimento e qualquer pesquisa requer financiamento. E a evidência de mundo real, ela nasce do tratamento dos dados advindos de um cenário real, como o nome diz, que precisam receber o devido refinamento, tratamento que permita a sua validade, né, e utilização, sua validação e utilização. Esses dados, eles estão prontos, eles são gerados a cada momento dessa expansão, no caso da cannabis, né, do uso da planta medicinal, dos seus extratos, dos seus derivados. Então, não só é perfeitamente viável se encurtar essa trilha densa, cara, longa, que leva à documentação científica necessária ao nascimento de um novo medicamento, sem com isso comprometer a validade e a qualidade, né, dessa informação, como também é imperativo. Não dá mais para não aproveitar as evidências que aí estão. Essa discussão está mais avançada, como eu disse, em alguns países europeus. Você tem um evento grande e de peso anual, por exemplo, acontecendo em Londres, só sobre evidência de mundo real. Na Alemanha já se começa também a aproveitar muita informação, principalmente para documentação científica de medicamentos fitoterápicos. E aqui no Brasil, a Anvisa já tem promovido, como eu disse há alguns anos, a interlocução com os diferentes atores da cena de pesquisa. E eu entendo que ela está prestes a criar uma normatização para validar os estudos de mundo real como fontes de evidências também, não únicas, mas que se somem à metodologia tradicional, de maneira a acelerar, né, esse processo de geração de evidências para a descoberta de novos medicamentos. E quando eu falo descoberta de novos medicamentos, embora a planta medicinal por si seja muito antiga, você tem novas formas de trazê-la para acesso a quem precisa, de maneira combinada, potencializada, enfim, existe também inovação sobre o que é tradicional. E nesse momento em que você está falando de uma planta que não gera patente, portanto, não gera lucro suficiente para um plano de desenvolvimento exclusivamente com metodologia, vamos dizer assim, de mais alta qualidade científica, a gente pode pensar, sim, em aproveitamento desses dados do que já está acontecendo, né, debaixo dos nossos olhos, e usar isso como informação validada para ter uma evidência de qualidade. Porque nós temos também, ao redor disso tudo, né, doutora, a questão do financiamento, né? Exato. Da saúde, que a gente sabe que tem um subfinanciamento, do outro lado, a gente sabe que tem uma gestão
também complexa em relação a esse orçamento, que nem todo o ano ele é executado, e aí a gente tem isso no Ministério, tem isso nos estados, tem também nos municípios, a judicialização que vai atravessando nesse recurso também, para garantir acesso para alguns, mas não para todos, né, para aqueles que melhor demandam, na verdade. Então, essa questão do custo também para o indivíduo, para a família, para a sociedade, que está lá dentro da política de acesso a medicamentos, dentro da política de medicamentos, é um outro fato que tem que se considerar, até porque a metodologia e os resultados, né, que a realidade impõe a todo mundo, demanda também ferramentas que possam responder a isso, né? E eu acredito também que essa modalidade trará, com certeza, alguma clareza, eu acredito, para o conjunto dos gestores também, né? Porque eles terão, né? Ela trará, acho que vai desvendar algumas dúvidas, né? Porque, na verdade, às vezes o gestor quer ficar com a judicialização porque não sabe o N da população para aquela determinada utilização, né? Sim, principalmente para esses estudos de farmacoeconomia, os dados de mundo real são muito válidos, né? Mas, assim, é o que a gente estava falando, né, Maria José? A realidade se impõe, não dá mais para ignorar as evidências. A Anvisa já aceita certos tipos de evidência de mundo real, é preciso que se fale sobre isso, né? Não é uma coisa que vai começar a acontecer agora, por exemplo, quando ela colhe um estudo observacional, estudos farmacoepidemiológicos, principalmente, ou estudos de braço único, como complemento dos estudos controlados. Isso já acontece, né? Naturalmente que há um trabalho a ser feito a muitas mãos, é preciso se discutir uma padronização satisfatória, criar termos e regras para o uso e validação, envolver sistemas de monitoramento, farmacovigilância, entre outras medidas, né? Mas agora eu acho que a gente chega ao ponto no Brasil em que o preço de proibir não só o cultivo da planta, mas o uso, inclusive em pesquisas, bem como o preço de negar as evidências, vai se tornar impagável, né? Então já é preciso correr atrás de todos esses recursos. Como sociedade, num país com dimensões de continente, a gente não pode arcar com esse alto custo de ignorar informação e proibir a ação. Verdade, doutor. Agora, o ICH também está elaborando, né, já um manual para a utilização da metodologia, que eu acredito que isso também vai subsidiar bastante a Anvisa neste momento decisório, né, porque como ela faz parte do ICH, então deve estar contribuindo também. E, assim, para mim, isso é uma grande janela, né, de oportunidade, que eu já gostaria muito que a Anvisa já estivesse utilizando aquilo que já foi discutido e validado lá antes de publicar mesmo. Né, porque já está na conversa. Ela é signatária, né? O ICH, para quem não está familiarizado, é um conjunto de normas que harmonizam as práticas em pesquisa clínica, né, no mundo. E a Anvisa é signatária desse documento, então ela realmente encontra um respaldo à medida em que isso vá se normatizando, né? Acho que não é um caminho natural, a gente já está vivendo esse caminho, na verdade. Ainda bem, né? Eu queria só fazer uma pergunta. Então, assim, traduzindo em miúdos, as evidências de mundo real são registradas na prática médica, na clínica, em hospitais, e coletadas depois para um estudo mais condensado, estatístico, tudo mais? Seria isso? As evidências de mundo real, existem vários modelos possíveis, né? Então, elas podem tanto ser retrospectivas quanto prospectivas. O que diferencia, principalmente, as evidências de mundo real daquelas oriundas de estudos controlados, é que você tem pacientes que são selecionados, ou melhor, são aproveitados, né? A informação é aproveitada sem nenhum viés de recrutamento, sem nenhum viés de seleção. Então, você não exclui casos e você não cria critérios de homogeneização, vamos dizer assim, daquela amostra de estudo. Você trabalha com o que você tem, de fato. Então, são pacientes que estão usando outros medicamentos, às vezes, num mesmo estudo, que estão usando medicamentos diferentes, porém todos à base de cannabis, nesse caso que a gente está aqui discutindo. E isso cria alguns vieses, mas, por outro lado, você também tem amostras muito maiores
e que são olhadas, né, com uma velocidade muito maior. O que se faz é um tratamento sobre esses dados para que haja informação confiável. A gente não consegue tirar os vieses, nem quer, porque a gente quer estudar o paciente que existe, o paciente que está ali fazendo uso já daquele medicamento. Mas, por exemplo, a gente tem no Brasil uma pesquisa aberta nesse momento, que foi já recebeu aprovação ética de uma orientanda minha do programa de pós-graduação que eu coordeno com o professor Lauro Pontes, e ela é uma médica veterinária que usou um conceito de One Health, que é olhar não só para os humanos, mas para os humanos na sua ecologia, portanto, com os seus animais de estimação, seus animais domesticados, e também com um olhar sobre a sociologia e o meio ambiente. Esse é um conceito de estudo de mundo real, que é o conceito de One Health, saúde única. Esse estudo, ele é uma plataforma que vai colher dados de pacientes que já estão usando a planta, mas é um estudo prospectivo, porque abrem-se as inscrições para alimentação de dados em uma plataforma digital, a partir do momento em que esse estudo é aprovado, como já foi no Comitê de Ética em Pesquisa. E, a partir dali, esses dados vão sendo computados. Isso é um estudo de mundo real prospectivo. Por outro lado, poderia ter sido um estudo retrospectivo, em que os dados fossem colhidos para pacientes que já fizeram uso. Então, esses modelos, eles contemplam várias, vamos dizer assim, diversos formatos, né? Mas o que distingue realmente dos estudos tradicionalmente aceitos é que eles não têm uma metodologia de exclusão de critérios e de inclusão muito rigorosa, ou melhor, é nada rigorosa, é o aproveitamento na informação como ela é. Então, seja na clínica médica, hospitalar, com dentista, etc., esses dados podem ser aproveitados, mas deve ter algum critério para coletar esses dados, para registrar esses dados. Né? Existe uma metodologia de tratamento dos dados, né? E esse tipo de evidência, ele pode partir, por exemplo, da qualificação, do refinamento, né, do tratamento de dados públicos, como a gente tem hoje diversos dados que podem servir de informação valiosa, por exemplo, DataSUS, dados privados, de clínicas privadas, de associações de pacientes, de estudos observacionais, de registros eletrônicos como esse que eu mencionei, chamado Registry de Pacientes, financiadoras de saúde, tem muitos dados, né, operadoras de saúde que a gente poderia estar aproveitando também, dados gerados em aplicativos, quantos aplicativos de saúde, né, você alimenta com dados sobre uso de medicamentos e doenças. Então, é uma área de relevância enorme que nós não podemos correr o risco de desperdiçar como recurso, de modo a poder trazer para a cena científica de uma vez por todas, nesse caso aqui que a gente está discutindo, né, a cannabis, que é uma planta medicinal, nada mais que isso, mas que foi por tanto tempo tão injustiçada. E, doutora Jaqueline, precisa ser, então, esses estudos, esse estudo das evidências do mundo real, essa coleta de dados e essa classificação toda, ela precisa ser aprovado pela CONEP também? Na verdade, todo estudo que envolva seres humanos, toda pesquisa clínica que envolva seres humanos precisa de aprovação ética. Nós vemos que algumas instituições, alguns pesquisadores estão fazendo estudos através de formulário do Google. Isso é extremamente não recomendável e não é o ideal. A gente realmente precisa de uma aprovação bioética e é um processo relativamente simples. O pesquisador se cadastra na Plataforma Brasil, submete o seu projeto, relatando como vai ser esse estudo, ou como vão ser coletados os dados e toda a metodologia, e esse projeto é submetido a um comitê de ética, ou que ele indique, ou que a plataforma selecione, caso ele não tenha um comitê para indicar. Mas sim, a aprovação ética regulatória é fundamental. Legal. Bacana. Maria José, eu acho que assim, nós estamos caminhando aí para o final, né? Eu acho que nós temos aí talvez mais uma pergunta para ela. Na verdade, são encerramento, né? Porque são as considerações finais da doutora em relação a esse questionamento, né? Por que as evidências, um aceno da ciência para a cannabis
do uso medicinal, né, para o uso medicinal? Eu acho que, em síntese, a grande sacada com a cannabis é o fato da gente reconhecer que era uma planta usada livremente até relativamente pouco tempo, que foi injustiçada por uma proibição ampla e que fez com que ela desaparecesse do cenário científico, e que a gente precisa contar com todos os recursos possíveis para trazê-la de volta à luz do conhecimento. Esses recursos incluem as evidências de vida real. Esse é um novo modelo viável, mais curto e não menos importante, de geração de evidências de valor para o conhecimento científico, e faz parte, com certeza, da possibilidade da gente ampliar o acesso ao tratamento com derivados de cannabis para todos, do serviço público aos pacientes privados, da pequena à larga escala, para todo o povo, né? É uma realidade a se impor. Eu queria só agradecer a vocês pela possibilidade de trazer essa discussão, de estar aqui falando sobre esse tema que tanto me encanta. Foi um prazer. Muito obrigada, Maria José, muito obrigada, Jair. Eu agradeço também, doutora, porque como eu disse antes, esse é um assunto que a gente tem que colocar na agenda e tentar que ele se realize, né? Porque no fim da linha, quem está ali na expectativa e na necessidade são as pessoas, né? E essas pessoas merecem, né? Tudo que a ciência pode ofertar e toda a oportunidade que ela possa ter de melhorar suas condições de saúde, a sua qualidade de vida, né, sua longevidade. A gente quer viver muito e bem, né, doutora? Com certeza. Eu agradeço, então, sua disponibilidade, seu tempo. E, Jair, acho que agora é com você. E fique atento, gente, às rodas de conversa. Vem mais uma turma legal aí que nós estamos organizando. Doutora Jaqueline, prazer em conhecê-la, muito obrigado. Aprendi, sabe? Esse tema não é tão novo, né? Evidência do mundo real já ouvi há vários anos atrás, e realmente hoje eu tive uma clareza aí com as suas explicações do que pode ser feito, e eu acho que tem um caminho bem interessante aí de resgatar esses dados e poder traduzi-los aí cientificamente, né? Clinicamente, para o tratamento dessas enfermidades, pelo menos as mais importantes aí para cannabis, né? Então foi muito bom, foi legal, gostei muito. E a senhora já deu até uma dica aí, né? Nas entrelinhas eu pesquei de colocar a cannabis, Maria José, no formulário de fitoterápico. Por que não? Faz todo sentido pelo que nós conversamos aqui, né? Então, mais uma que a gente acaba resgatando. São tantos assuntos que nós vamos discutindo, né? De repente surge uma coisa que nós nem havíamos pensado, mas está lá, tem formulário. A cannabis precisa de todos os profissionais, precisa muito dos farmacêuticos como você, Jair. E é uma planta que realmente requer um multiprofissionalismo no trabalho de resgatá-la e oferecê-la à população. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Até a próxima. Jair, até a próxima.